Mas quando as pessoas, os políticos, usam o seu nome, aí não tem jeito, aí eu sou obrigado a vir aqui. Né? Como estive aqui quando o atual prefeito colocou aqueles veículos lá em praça pública, né? Que são veículos que estavam para ser leiloados. Então eu tive que vir esclarecer para a população que aqueles são veículos que já estavam com lei autorizativa para ser leiloados. E agora eu fui obrigado a vir de novo, porque essa história do fusion, né? Essa confusão, né? Como os internautas brincam lá, foi comprado pelo atual prefeito, muitos começaram a jogar como se fosse o prefeito anterior que tivesse comprado. Então não é verdade, eu vim aqui para desmentir isso, tá? Não é verdade. Eu tenho aqui a licitação desse carro, está aqui na minha mão, que foi comprada a licitação número 9 de 2013. Então quem comprou foi a atual administração, então não é verdade. Então eu peço a todos os ouvintes da Rádio Jovem que quando ouvir alguém falar isso, né, foi a administração anterior, é mentira, e eu peço a vocês que me ajudem a desmentir isso. Mas por que você acha que saiu essa novidade? Eu acho que tudo que repercute mal para eles, para a atual administração, eles querem arrumar uma desculpa e às vezes querem jogar nas costas dos outros. Eu acho que isso que é feio no administrador. Eu acho que você, ali, muitas vezes, o prefeito, ele fica sozinho para tomar uma decisão, para decidir, mas assuma, qualquer que for a decisão que você tomar, assuma aquela decisão. Tenha uma justificativa. Como é que você ficou sabendo? Pelas redes sociais? Não, porque ouviu dizer, ou alguém telefonou? São vários amigos meus que me ligaram perguntando se era verdade. Então eu tive que explicar. Quando foi uma pessoa que me ligou, eu até não dei muita importância. Falei, não, claro que não. E quando foi a segunda, terceira pessoa me ligando, me perguntando, falando que alguém estava comentando isso, eu falei, não, então eu vou pedir... Mas você identificou a pessoa? Eu identifiquei a pessoa que saiu com esse assunto, sim, e é uma pessoa que é ligada à atual administração. Então eu falo, não, eu tenho que ir, tenho que esclarecer, até porque eu acho que isso é uma vergonha, né, numa cidade, na nossa prefeitura hoje, da maneira como estão colocando aí, que está precisando fazer economias, né, porque a situação financeira diz que não está muito bem. Aí você comprar um Fusion, então eu acho que isso é uma coisa que pega muito mal, repercute muito mal e repercutiu mesmo. E aí a pessoa, para se livrar daquele ato que indignou tanta gente, aí quer jogar nas costas dos outros, aí não pode, né? Eu acho que aí está errado. Assuma, fala que comprou, porque precisa, porque quer andar de carro bom, fala, assume, entendeu? Se a maioria das pessoas não concordar com ele, paciência, mas assuma, agora não pode querer jogar nas costas dos outros. Você, antes de nós entrarmos aqui nos estúdios, você falou sobre um outro problema também com relação à administração anterior, sobre essa empresa que fez o estudo sobre o trânsito de nossa cidade. Que se fala muito que você fez um contrato com uma empresa, MDM Engenharia Limitada, e que a empresa teve aqui, fez um estudo, etc, que você engavetou, e agora estão colocando novamente em operação aquele estudo que foi feito e que você, por uma razão qualquer, não quis colocar em execução. Isso procede? Não procede também. É outra coisa também muito importante. Essa mudança toda que está acontecendo no trânsito, então, eu não sei, eu não vou entrar no mérito, se é bom ou se é ruim, eu não vou até porque eu ando pouco de carro na cidade. Geralmente eu vou da minha casa, eu vou para o meu plantão, do meu plantão, então eu ando pouco. Então, agora as pessoas que andam mesmo o dia todo, que precisam usar o trânsito o dia todo, estão sofrendo muito com as mudanças. Eu não sei, não vou dar minha opinião aqui se vai futuramente, daqui a um tempo a gente vai entender, foi bom, foi ruim, eu não sei porque eu não analisei isso. Mas dizer que foi o estudo que nós contratamos, isto não é verdade. Muito pelo contrário. O estudo que nós contratamos
várias coisas que foram mudadas aí na cidade, no trânsito, fala exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então eles estão fazendo coisas totalmente diferentes do que o estudo da empresa de engenharia de trânsito. Quer dizer, o contrato houve, né, Jorge? Houve o trabalho contrato, foi feito, foi realizado. Foi feito o estudo, várias medidas que foram orientadas nesse estudo estavam sendo implantadas, sim. Inclusive a construção da ponte lá da Boa Vista, que nós demos início na construção. Então tudo que foi detectado nesse estudo a gente estava implantando. Agora, e essas mudanças que estão acontecendo, fechamento em frente a Pneu Sul, pode procurar, pode ler o estudo de ponta a ponta lá, que o senhor não vai encontrar isso lá naquele estudo. Então não é verdade. As mudanças de trânsito que estão acontecendo em Itajubá é da cabeça das pessoas que estão administrando a cidade hoje. Não tem nada a ver com o estudo que nós contratamos. Bom, muito bem, voltamos com o nosso informativo 97, entrevistando o Dr. Jorge Renaud Moalen. Jorge, tem outro assunto também que começou no seu governo, na sua administração, e agora chegou no seu finalmente, né, vamos dizer assim, na atual administração, que foi a criação do CIMASAS. CIMASAS foi um consórcio, aliás, extremamente bem recebido pelo governo do Estado, foi matéria de livro, foi matéria de vinda de muitas pessoas do atual governo do Estado aqui em Itajubá para aprender aqui como é que se faz, e está sendo um modelo para ser implantado em outros locais do país, e principalmente de Minas, não é verdade? Verdade. Bom, durante aquele tempo em que você era presidente da CIMASAS, como prefeito de Itajubá, você acompanhou e implantou um serviço de coleta e de lixo aqui em Itajubá, com a cooperação, vamos dizer assim, de 6 municípios, não é verdade? Isso aí. E aí foi um sucesso, o terreno foi comprado, foi desapropriado, se contratou a empresa para operar, começamos então a receber o lixo dessa cidade e tudo bem. Quer dizer, viabilizou-se assim a coleta de lixo numa área central, e Itajubá é a cidade polo aqui dessa região, nada mais justo. Exatamente. No entanto, agora, há pouco tempo atrás, um mês e pouco, um mês e meio, mais 4 municípios se juntaram aos 6. Mas o que a população, quando eu digo, é o pessoal pensante da população, né? É que eles entraram sem nenhuma participação no que já foi gasto anteriormente. Eles entraram simplesmente pagando para receber o lixo. E mais ainda chamou a atenção é de que o lixo, por exemplo, Santa Rita, que está bem mais longe de Itajubá do que Pouso Alegre, fosse uma das que foram escolhidas para ocupar o lugar. Hoje só temos 10, e com um agravante de que o tempo de utilização do terreno que foi comprado é menor, é bem menor. Isso aí. E mais ainda que o valor que foi pensado em ser doado é um valor até 7 pontos, são 650 mil reais, se não me engano, para comprar um novo terreno para fazer uma. Aí eu gostaria que você explicasse como é que isso aconteceu. Começou com vocês lá no tempo que você era prefeito nas CIMASAS? Isso já era previsto? Na verdade, começou com o BPS, tá? Porque o município de Itajubá estava sendo processado pelo Ministério Público para resolver o problema do lixão de Itajubá. Sim. Então, lá no BPS, ele começou a dar solução para esse problema. Então, ele desapropriou uma área, ali começou a ser formada o consórcio intermunicipal para dar solução, né, dos resíduos sólidos, do lixo, né, na nossa região. Então, até começou com o secretário do meio ambiente na época, doutor Antônio Raimundo Renó, que foi meu secretário de obras. Então ali o Joel Braga também, né? O Joel Braga fazia parte também na época do governo do BPS. Então ali eles levaram esse projeto ao governo do Estado. O governo do Estado, na época, o secretário da CEDRU era o Dilson Melo. O Dilson Melo abraçou essa causa, e o governo do Estado, então, junto com o município de Itajubá, e esses municípios da região, os municípios pequenos, né, Maria da Fé, Piranguinho, Piranguçu, Delfim Moreira, Venceslau Braz. Então, esses municípios, eles se juntaram
e para fazer então o consórcio e dar solução para o lixão dessa região. E o município de Itajubá foi o maior investidor. O BPF desapropriou aquela área. O município de Itajubá investiu quase 2 milhões de reais na construção do aterro sanitário, e mais do que justo que esses municípios vizinhos pequenininhos tivessem junto nesse consórcio. Até porque, na época eu ainda falava muito isso. Não adianta a gente tratar todo o nosso lixo aqui, se Delfim Moreira jogasse o lixo lá na beira do rio, o lixo ia acabar chegando aqui em Itajubá pelo rio. Então é preferível que viesse tudo, então foi feito esse projeto. O aterro sanitário nosso, então, com esses 6 municípios, ele tinha uma vida útil, tem uma vida útil de 18 anos, a previsão de vida útil desse aterro sanitário. Então, com a entrada desses novos municípios, principalmente Santa Rita, que é um município maior, diminuiu em quase 8 anos a vida útil do nosso aterro sanitário, sem o município de lá investir nada. Na época, ser ressarcido de nada. De nada. Na época, quando eu fui prefeito, o deputado Bilac Pinto, ele que deveria explicar isso para o povo, por que trazer o lixo de Santa Rita para cá. Ele me pressionou muito para que eu aceitasse de passar o nosso aterro sanitário para a Copasa. É importante as pessoas saberem disso, os jovens que estão aí agora se reunindo, se manifestando contra todo tipo de coisa que possa ter alguma suspeita. Então ele me pressionou muito para que eu passasse esse aterro sanitário para a Copasa. E na época, eu falei, ainda comentei isso com os demais prefeitos, que era para trazer o lixo de Santa Rita para cá. E eu não aceitaria isso de forma nenhuma, porque o município de Itajubá não tinha nada a ganhar com isso, só a perder. O município investiu naquele aterro sanitário, o município de Itajubá cumpriu o seu dever. Então, aí você sofre pressão do deputado Bilac Pinto para trazer o lixo de Santa Rita e das demais cidades para cá, de jeito nenhum. Então, depois das eleições, ele conseguiu o seu objetivo e trouxe o lixo de Santa Rita para cá. Podem ter certeza, Itajubá não ganha nada com isso, Itajubá só perdeu com isso. Então, nós poderíamos, quase 20 anos para frente, ter que investir em novas células no aterro sanitário. Hoje, em menos de 10 anos, o município de Itajubá já vai ter que colocar dinheiro do povo de Itajubá de novo, para dar sequência no aterro sanitário. Jorge, uma das explicações que a gente obteve é de que praticamente existia um tratado de Tordesilhas aí. Daqui para cima é Pouso Alegre, de Santa Rita para baixo é Itajubá. Outras palavras, Santa Rita fica dentro da área de influência do consórcio para tratar o lixo. Isso tinha na sua... Não, eu não sei disso. Daqui para cima... Não Por que Santa Rita não faz o aterro dela ou não faz... Ela teria que fazer o aterro lá, e aí o governo do estado teria que investir lá. O Bilac Pinto é da CEDRO, secretário da CEDRO, ele poderia investir lá e fazer o aterro sanitário de lá daquela região. O Gilson Melo deu para vocês na época, claro, ele poderia ter dado para Santa Rita agora, na verdade? Certeza, que é a cidade dele, né? É da cidade dele. Então, não existia nada disso não, muito pelo contrário. Até Marmelópolis, por exemplo, não entrou na época, não quis entrar na época do aterro sanitário. Então, cada município que entrou, esses municípios pequenos aqui da região, eles investiram também na construção do aterro sanitário. Sim. O município de Itajubá investiu, os 6 primeiros, eles investiram na construção, e o governo do estado investiu perto de 600 mil. O município de Itajubá investiu quase 2 milhões. Então, é para resolver o problema do nosso lixão, antigo lixão, que era uma vergonha para a cidade. Agora, trazer o lixo de outras cidades agora, depois de tudo pronto, isso não é certo. O nosso município perdeu muito com isso. Bom, o Jorge tem um outro item também que passa de um governo para outro e é bom esclarecer. Quando estava sendo feita as fundações, as bases, o início, a movimentação para trocar a passarela lá da Rua Brasópolis, essas obras foram inexplicavelmente suspensas, né? Inclusive um berço que ia receber aquela passarela já estava pronto, a área toda estava já sendo limpa para receber a construção. E aí, aquela ponte que seria colocada em lugar da passarela, que hoje agora vai ser colocada, ela foi paralisada. E o que nós ficamos sabendo oficialmente, claro,
foi de que que não se poderia fazer aquela ponte na época de chuvas. Então ficou metade feita, né? Aquela parte, um berço do lado de cá do distrito industrial pronto, o outro ainda em construção, mas ficamos paralisados. E isso ficou paralisado até o mês passado. Agora aqui, parece que a ordem de serviço foi feita e a obra vai ser refeita. Esse contrato de financiamento do BNDMG, que a Prefeitura agora está tentando conseguir, que é de 3 milhões, o objetivo dela é Programa BNDMG Urbaniza. Isso tem alguma coisa a ver com a ponte? Não, tem nada a ver. Aquela ponte é uma operação de crédito, BNDMG, sim, que já tinha sido licitado, só que quando é o governo do estado, BNDMG, junto no projeto, quem dá a ordem de serviço é o BNDMG. Sim. Então eles deram a autorização para a gente fazer a licitação da ponte, nós fizemos a licitação, houve a empresa que venceu o processo licitatório. É a mesma que hoje você vai construir? Eu imagino que seja a mesma, porque eu não ouvi falar que fez outro processo licitatório. Então a empresa ganhou a licitação e aí nós estávamos só aguardando o BNDMG liberar a ordem de serviço para começar a obra. Sim. E isso foi em julho do ano passado. Então, naquela época, o BNDMG falou que não poderia dar a ordem de serviço porque estava em período eleitoral. E tinha vários outros entendimentos, porque não era verdade. A gente estava em período eleitoral, mas era um contrato que tinha sido assinado antes e já tinha sido iniciado. Então não era motivo para não dar continuidade. Mas em todo caso, quem é o dono do dinheiro é que manda. Então ele falou que só ia liberar depois do período eleitoral, nós acatamos. Então depois do período eleitoral a gente começa. Aí nós demos início de fazer a base para mudar a passarela, porque teria que mudar a passarela de lugar. A antiga ponte tambor, teria que tirar ela, chegar ela um pouco de lado para poder fazer a ponte no lugar. Metros, né? Isso, então nós começamos a fazer a obra. Quando terminou, e seria mais ou menos o tempo mesmo do período eleitoral, terminou o período eleitoral, a gente já estava com a base de um lado feita, faltando só concretar a base do outro lado. Nós recebemos a informação que o BNDMG não ia liberar mais o dinheiro naquela época, era período de chuva. Eu falei, não, mas não é período de chuva, nós ainda estamos em outubro, período de chuva vai entrar em dezembro. E a empresa que ia construir ainda falou, olha, precisa sair a ordem de serviço rápida, porque quando chegar dezembro, eles já terminaram a base, que é lá dentro do rio. Que aí, quando chegar o período de chuva, aí eles já estariam fora do rio, com a construção, não teria mais problemas. Então, e o BNDMG não quis liberar, porque já que era período de chuva, só ia liberar em janeiro. Até eu fui lá pessoalmente no BNDMG, eu não entendi por que os engenheiros falaram que ia liberar em janeiro, porque em outubro era época de chuva. Eu falei, mas é janeiro que é época de chuva, não outubro. Bom, na realidade, não foi liberado? Não quiseram liberar. Então, e agora, e teve influência política também, tá, Dr. Mafra, para não liberar esse recurso na época lá. A mesma influência de pessoas que eu acabei de citar agora há pouco aqui, que teve influência para não liberar aquele recurso naquela época. Então, para vocês verem como que funciona esse tipo de politicagem, hoje, tudo bem, tá? Então agora liberando o mesmo recurso que nós, o mesmo contrato, tudo bem. Só que é importante as pessoas acompanharem agora a evolução, a construção dessa ponte. Ela vai ser construída, o mesmo projeto, mas o preço vai ser diferente. Com certeza eles não vão conseguir construir pelo mesmo preço. E isso é prejuízo para o governo, prejuízo para o município, prejuízo para o Estado, prejuízo para todo mundo. Então, para vocês verem como que a má política influencia negativamente. Então, né, nós não estamos lutando aí contra todo tipo de desperdício de dinheiro público. Isso é um foco aí para as pessoas discutirem e analisarem. Por que na época não liberaram? Por causa de política? Não está certo. Quer dizer que você acha que esse empréstimo não tem nada a ver com a história? Esse é outro. Outro. Esse não tem nada a ver. Bom, voltamos com o nosso informativo de hoje, entrevistando o ex-prefeito de Itajubá, Dr. Jorge Renan Mori. Jorge, agora nós temos aqui um monte de perguntas. Vamos fazer um ping-pong? Vamos lá. Se o senhor fosse participante de uma manifestação que está acontecendo no país
e o senhor tivesse que empunhar um cartaz, o que o senhor escreveria nele? Olha, o maior problema é a corrupção. Eu escreveria contra a corrupção. Que se você consertar a corrupção, você conserta todos os outros problemas. Eu diria até uma coisa, a corrupção, todo mundo liga a dinheiro. Eu vou citar um pensador antigo. Ela começa quando você começa a se deixar corromper os seus princípios. Verdade. Agora só uma Aí coisa. O resto vem por depois. Claro. Agora uma coisa importante, até para os jovens que estão aí fazendo as manifestações. Lembrem de uma coisa, a corrupção não está somente nos políticos. Lembrem disso. Se você quiser combater a corrupção de verdade, claro, nos políticos e em várias outras entidades aí da nossa federação. Lembrem disso. Bom, voltando, ele diz assim, um outro ouvinte, Bilac Pinto é o secretário que comanda a Copasa, ele é o secretário da CEDRU. Da CEDRU. É. E o atual prefeito prometeu rever a taxa de esgoto da Copasa, considerando que Bilac Pinto é o padrinho político do atual prefeito, o senhor não acha que o problema dessa taxa já deveria ter sido resolvido? Está na justiça. Eu acho que está na mão do deputado Bilac Pinto resolver o problema dessa taxa de esgoto em Itajubá. Não sei se já deveria, mas que ele já deveria, pelo menos já está dando andamento na solução desse problema. Eu acredito, eu tenho certeza que sim. Porque já está Santa Rita, o prefeito de Santa Rita já entrou na justiça contra essa cobrança da taxa, né? Então. É outra coisa também, eu acho que a população de Itajubá deveria ir lá onde é feito o tratamento de esgoto de Itajubá para ver como que funciona, como que é direitinho. Eu acho que isso aí também é uma coisa interessante para o povo saber. Bom, aqui, eu vou ler, Avelino deixa um abraço para o Dr. Jorge. Avelino, um grande amigo, foi um dos melhores vereadores que Itajubá já teve, pode ter certeza disso. Só para assim, falando Avelino aqui, muita gente fala, às vezes na política, não, um vereador, para ser vereador, ele tinha que ter pelo menos um diploma. Olha, gente, não é verdade. Podem ter certeza disso. O vereador, a Câmara de Vereadores, ela representa uma sociedade. Na sociedade tem gente com diploma, gente sem diploma, gente de todas as classes sociais. A pessoa, a gente tem que olhar, não é se ele tem diploma, não, é se ele é uma pessoa de bem, se tem princípios. Porque se for uma pessoa desonesta, quanto mais diploma ele tiver, mais danoso ele vai ser para a sociedade. Então lembrem disso. O Avelino é o grande exemplo, que eu sempre cito disso. Um homem humilde, mas muito honesto, muito correto. Ô Jorge, você tá só complementando o que você está falando. Nós temos o Romário, um jogador de futebol, um ótimo deputado. Excelente deputado. Excelente deputado, né? O doutor Mafra, para minha surpresa, o Tiririca Tiririca está sendo um bom deputado. Exatamente. Quer dizer, então eu acho que bom as pessoas observar isso. Bom senso e honradez, viu? E honradez. Bom, agora vamos ler aqui. Sebastião, não sei quem é, parabéns ao doutor Jorge pelos 4 anos como prefeito. A população está sentindo a sua falta. Agradeço ao doutor Jorge pelos 4 anos que fez muito para Itajubá. O doutor Jorge está de parabéns e sentimos muito a sua falta. A Jandira do Reborjão está mandando um abraço do doutor Jorge. Obrigado. O ouvinte diz que não votou no seu nome, mas se fosse agora, votaria. Né? Olha só, hein? Que mais? O secretário da Saúde atual disse em outra rádio que falta medicação porque os laboratórios estão fazendo complô contra ele. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho visto às vezes explicações do atual secretário de Saúde sobre falta de remédio, isso, aquilo, ele falando as coisas, às vezes, que a nossa secretária anterior, a Lourdinha, às vezes explicava tudo, então, e eles criticavam tanto lá no programa dele, lá na rádio do atual prefeito, aí eu falava, então quer dizer que a Lourdinha estava falando a verdade. Então, hoje é muita desculpa. Então, eles sempre falavam que era muito fácil de resolver, muito fácil. Olha, gente, nada nesse mundo é fácil, nada. Então, tem que ter muito trabalho, muita dedicação, e as coisas vão acontecendo na medida do possível. Vamos continuar. Admiro muito a sua coragem de ir na rádio responder perguntas da cara a tapa. Parabéns, doutor Jorge. Obrigado. O outro é Zé Henrique, da Casa da Ração. Parabenizo o senhor por estar dando essa entrevista depois de tanto tempo.
Aí o outro assim... Eu preferia não vir falar, tá, gente? Eu não, assim, não gosto de ficar falando de adversário, até porque eu acho que eu não tenho, porque às vezes dá a impressão que a gente tá querendo gorar, tá querendo atrapalhar, e eu não tenho isso, muito pelo contrário, eu vivo aqui em Itajubá, minha família vive aqui, meus filhos vivem aqui. Eu quero mais que a cidade vá bem. Agora, quando usam o seu nome, aí eu sou obrigado a vir. Aí eu não é porque eu quero estar aqui, eu não quero aparecer, eu não tenho uma pretensão política, eu só não quero que usem meu nome. É isso não, pode, tá né? certo. Aliás, eu até admiro muito que você não queira dizer o foco de todas essas notícias, mas a gente entende, né? Certo. Moradores de Santa Rosa, Maria Aparecida, tem saudade do seu tempo de prefeito. Obrigado. Funcionários apoiaram outro candidato, mas se arrependeram, estão com o senhor. Obrigado. Olha só, hein? Nem esperar isso aqui. O bairro Gerivá, os ônibus não compareceu em todos os horários. Quando veio às 8 horas, o povo se revoltou e quebrou o ônibus com razão. Hoje a empresa não mandou nenhum ônibus. Os 2 ônibus foram arrebentados, né? Você soube, né? Eu fiquei sabendo. A Valônia coloca 2,95 e não cobre o gasto. Será que não está faltando uma auditoria para verificar as contas da empresa? E uma administração que não está respondendo às expectativas, não bota outra. Mas outra empresa não pode, porque tem contrato de exclusividade, né, João? Mas eu acho que também, até pra gente falar a verdade, em Itajubá, assim, falando pela minha experiência lá como prefeito, né, não cabe outra empresa em Itajubá, até se poderia pôr melhor o conforto para a população, mas o valor da passagem, ele é diretamente ligado ao número de passageiros e a quilometragem rodada. Então, se você pôr mais uma empresa de ônibus em Itajubá, melhora 100% o conforto, mas o valor da passagem vai lá em cima. Não. Então isso é ilusão, não tem jeito. Só que uma coisa assim que é importante, que na época foi prometido para o povo, eu lembro na campanha eleitoral, que a administração atual prometeu de fazer a passagem integrada. Então isso a população tem que cobrar. Eu nunca vi um aumento em Itajubá tão alto como foi dessa vez, 18%. Então, quer dizer, o prefeito, ele é obrigado, o prefeito não pode tirar a sua responsabilidade de reajustar todos os contratos dos serviços públicos na cidade. Por mais que politicamente se pegue mal para o prefeito, mas ele tem essa obrigação. E agora aumentar 18%, não, isso aí o povo tinha que se revoltar mesmo, né? Bom, a Thelma Soares e toda a família manda um grande abraço para você. Um abraço, Thelma, obrigado. O outro, o senhor pretende também ser o salvador da pátria e aparecer logo após as manifestações como outros políticos da cidade? Não quero, não. Inclusive, eu acho que o mais bonito dessas manifestações é ela ser apolítica. Isso aí é uma revolta do povo. Tanto que eu nem saí perto. No dia da passeada eu estava de plantão, trabalhando. Não quero. Eu assim, acho muito bonito e é a solução. Podem acreditar. É a solução. Ponham fé nisso. Vocês que estão aí se manifestando, acreditem nisso. É a solução. Mas eu não posso, porque eu fui político, eu tive no cargo. Então, aonde eu tiver, eu sou suspeito. Então, se eu for falar do meu adversário, eu sou suspeito para falar dele. Eu não posso falar, por isso eu não falo. Se eu for na manifestação, eu sou suspeito, por mais que eu queira não ser, tirar isso. Mas não adianta, eu sou suspeito de estar ali. Compartilho dessa opinião, mas não concordo com o fato de que vai piorar botando mais outra empresa. Mas isso é um assunto que nós já estamos discutindo faz anos, né? Bom, o que aconteceu que a Siemens não foi implantada no seu governo? Por que o senhor fez contato e tudo mais? Por que nós perdemos a Siemens? Olha, isso foi a pior coisa que aconteceu para Itajubá foi a perda da Siemens. Tá? A Siemens seria a alavanca para o desenvolvimento econômico de Itajubá. Nós sempre falamos, Itajubá está parado, Itajubá ficou no marasmo durante muito tempo, Pouso Alegre cresceu, Poços de Caldas cresceu, Varginha cresceu, Itajubá ficou parado. A Siemens seria a nossa oportunidade, a alavancada, e estava tudo certo. Ela assumiu o terreno, nós doamos o terreno para a Siemens, ela implantou já tinha colocado até a placa dela no terreno, o governo do estado tirou a linha de alta tensão que passava em cima do terreno, então foi por inabilidade da atual administração. Infelizmente, isso eu não posso negar. Agora, esse foi o pior legado que eles deixaram para Itajubá, podem ter certeza.
E isso é imperdoável, irrecuperável. Essa perda da Cimes tem consequências para os nossos filhos, para os nossos netos, durante muitos e muitos anos para Itajubá. Então, essa perda é imperdoável e nós perdemos, infelizmente. Bom, Jorge, nós estamos aí com o tempo esgotado, ainda tem várias perguntas a serem feitas, mas eu queria só deixar os microfones, agradecer a sua presença aqui na nossa rádio, ter escolhido a nossa emissora para esses esclarecimentos que você fez, e eu queria deixar os microfones para as suas despedidas. Doutor Jorge, antes do seu pronunciamento final aqui, eu só queria fazer uma pergunta que eu fiquei em dúvida. O senhor questionou sobre o valor da ponte, né, que seria construída novamente. No seu mandato, o senhor lembra do valor que foi orçado no Banco BDMG? O contrato com a empresa vencedora do certame, eu vou falar, claro, números aproximados. Aproximadamente 2.200.000 reais, aproximado, tá? Então é para as pessoas acompanharem quanto que vai ser depois o valor final. Isso teria alguma contrapartida do município? Já com a contrapartida do município. E agora provavelmente vai ser orçado num valor maior. Eu não sei, vamos ver o final, né? Eu não posso afirmar isso, mas eu queria que a população acompanhasse para ver quanto que vai custar o atraso da obra por conta das influências políticas. Tudo bem. Jorge, as suas despedidas, nós estamos... Doutor Mafra, olha, eu quero agradecer a população que está me ouvindo, agradecer ao senhor por essa oportunidade. Então, o objetivo primeiro, então, que eu vim aqui, claro que outros assuntos saem, mas então a compra do Fusion não tem nada a ver com o Dr. Jorge, tá? Que fique muito bem claro isso, e peço a vocês, todos que estão me ouvindo, que me ajudem. Você deve pedir para a pessoa que está gerando essas... a pessoa que eu fiquei sabendo que estava comentando isso, eu já conversei pessoalmente com ela, não é uma má pessoa, acho que ela estava mal informada, ela já está, me diz que já está desmentindo isso. Mas as pessoas, às vezes, que ouviram e continuam divulgando, eu peço para vocês que estão me ouvindo agora, que me ajudem. Está aqui a licitação na minha mão, tá? Ela é a licitação número 9 de 2013. 2013 eu não era prefeito mais, então o Fusion foi comprado, decidido pela atual administração. Não tem nada a ver com o Dr. Jorge. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência de nos ouvir, e obrigado aí pelas pessoas que se manifestaram aqui carinhosamente a minha pessoa. Fico muito feliz com isso, e até qualquer dia, se Deus quiser. Muito obrigado.